Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Devaneios no Café. Nosso espaço, nossa casinha aqui no SEI de Campinas, no Café Dialógico. Esse lugar que nos abriga os nossos encontros semanais. Ele fica localizado presencialmente aqui em Campinas, na Rua Doutor Quirino, 1856. E, para quem ainda não conhece, sempre antes das lives, eu apresento a entrada da nossa alcova aqui, do nosso lugarzinho de reflexão. E o Devaneios do Café também, ele é uma parceria com a editora Voz, que hoje eu não tenho nenhum novo livro da Voz para mostrar para vocês, mas semana que vem eu vou fazer uma recomendação pessoal de um livro da Vozes, que inclusive logo mais vai ter um livro bastante interessante do Gustavo Barcelos sobre fronteiras. E inclusive para quem quiser, ele já está disponível na Amazon, já em pré-venda, se não me engano. E o Barcelos é um autor que eu estudo bastante, eu tenho uma grande admiração por ele. Quem quiser, saber sobre essa psicologia das fronteiras, está aí sendo lançado um novo livro. E vou dar boa noite para o pessoal que está chegando agora. Hoje o nosso encontro vai ter algo curiosamente interessante. Algo que eu reparei, inclusive, que eu não tinha feito até então e farei hoje. Deixa eu ver aqui. Ah, tá tudo certo. Só arrumar um pouco aqui. Mas olha só, hoje, assim como na semana passada, eu fiquei em falar sobre dois temas, né? Eu fiquei entre dois temas. E, boa noite, Enila. A Enila está chegando aqui conosco. Bem lembrado, tá? Eu estava já esquecendo. Eu estou falando isso no início e também no final das lives. Hoje eu vou falar mais dois perfis que vão estar participando do sorteio desta camisa aqui, ó, da Tomier, que é em homenagem às lives que nós fizemos sobre o Uzumaki, né? Sobre o mangá de Junji Ito, um autor bastante interessante, que inclusive ele tem uma visão mítica, né, para falar sobre o horror, né? Sobre a maneira como ele fala do horror, é uma maneira bastante mítica e muito interessante. Quem quiser, as lives estão gravadas, elas ainda vão ser colocadas no YouTube, depois no Spotify, mas elas já estão disponíveis aqui no Instagram. E hoje, o nosso tema... antes de entrar no tema. O critério do sorteio da camisa é quem frequenta as lives, quem constantemente está nas lives, eu vou percebendo, entra ali para a lista e no final de cada live eu vou ali anunciando quais são os dois perfis que vão estar concorrendo. E aí, daqui a pouco vai ter o sorteio. A Flá Regina chegando. Boa noite, Flá Regina. Então, né, esse é o critério. Participar das lives ao vivo. Então, hoje vai ter uma curiosidade que eu reparei, inclusive, enquanto estava preparando o tema da live. Eu fiquei... são dois temas que aparecem num autor que eu admiro muito. Eu não lembro agora de ter falado, pelo menos recentemente eu não falei mais dele, tá? Faz um tempinho que eu não falo dele. Mas esse autor é um poeta e fazia tempo que eu não falava dele. Então eu vou trazê-lo para cá novamente. Boa noite, Valéria. Valéria está chegando aqui também. Pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, pode usar ali a caixinha de comentários ou o balãozinho de fala com uma interrogação, se tiver algo que for uma dúvida, que aí eu consigo olhar melhor ali. Bom, esse autor que eu trouxe novamente para a gente falar aqui na página é o Rainer Maria Rilke. Para quem não conhece, daqui a pouco eu vou fazer uma pequena apresentação sobre ele. Mas o que é interessante é um autor que aparece nesta versão aqui deste livro que eu tenho aqui em mãos, que é da editora Planeta, que é uma editora
que trouxe, pelo menos é o que eu tenho de conhecimento, mas que trouxe as traduções das cartas e dos poemas de Franz Capus, que escreveu para o Rilke. Até então nós tínhamos apenas a versão das respostas que Rilke mandava para o Franz Capus, né? Franz Capus, ele era um aspirante a poeta, o Rilke já era um poeta conhecido, um poeta consolidado, e ele enviava cartas para o Rilke a fim de que o Rilke dissesse, comentasse alguma coisa para ele do valor literário do que ele estava escrevendo. E o Rilke, ele tem uma delicadeza e uma força ao mesmo tempo em criticar as cartas ali, os poemas do Capus, sem desvalorizar, mas trazendo para um valor pessoal. Inclusive, ele comenta de que não é possível o poeta se separar da sua própria poesia, mas a poesia é a que prevalece, é ela que continuará a reverberar. O poeta, ele será lembrado pelo coração que ele deixou na poesia, digamos assim. Bom, e dos temas a serem tratados hoje, o que eu fiquei em dúvida foi entre tratar o tema do autoconhecimento. O Vitor. Boa noite, Vitor. Aí, o Vitor chegando aqui conosco. Boa noite, Vitor. Fiquei em dúvida, então, entre o autoconhecimento e um tema que eu decidi, antes de entrar aqui na live, que vou falar sobre ele, que é a transitoriedade. E essa transitoriedade não vai ir muito longe, inclusive, de falar sobre autoconhecimento. Mas uma curiosidade, antes de falar um pouco sobre o Rilke como autor, e a importância dele, inclusive, para a gente estar trazendo aqui em falar sobre psicologia e tudo mais. O nome da página é Freud Estupefato. Isso não é novidade para ninguém. Porém, eu havia reparado que falar e ler Freud diretamente, eu li muito pouco. Eu tinha lido pouco, algo diretamente de Freud. E, para minha grande surpresa, este livro aqui, que eu vos recomendo, inclusive, essa nova versão, a última nota dele, quem escreve é Freud. Quem escreve é Freud, que teve contato direto com Rainer Maria Rilke, e eu acho que não à toa, até porque eles participavam ali do mesmo ciclo, tinham a mesma língua em comum, além de conhecerem uma figura icônica, ambos ali compartilhavam, tanto o Rilke como o Nietzsche, como o Freud, ambos, os três conheciam Luanda e a Salomé. E a Salomé, ela transitava entre estes gêmeos, né, um poeta, um filósofo e um psicanalista, inspirando-os, inclusive. E uma curiosidade é que tem, inclusive, um livro de cartas trocadas de Luanda e Salomé com Rainer Maria Rilke, que vale muito a pena. E o que é mais interessante, inclusive, fazendo o que eu vou me propor a fazer hoje, que é começar a ler um trecho deste pequeno artigo que o Freud escreve, né, sobre o encontro dele com Rilke, que é sobre a transitoriedade, é o nome do próprio artigo, é que dá para ver um Rilke vivo. Em suma, muitos autores, até mesmo o próprio Freud, eles acabam sendo tão defendidos que muitas vezes fala, poxa, parece que o cara nasceu um sábio, parece que tudo que ele está falando ali, apesar das críticas e tudo mais, parece que ele nasceu já sabendo escrever romance, por aí vai. E quando a gente lê o artigo aqui do Freud, a gente percebe um Rilke mais humano. Um Rilke com dúvidas, com
passando por uma situação mais complicada, sofrendo em relação a isso, tendo ali uma visão até limitada em relação à vida. Então isso que eu achei muito interessante. O Freud literato, inclusive, trazendo isso. E aqui o Vitor comentando, a mulher que reiniciou tantos homens no mundo. É bem isso mesmo, Vitor. Então é como se fosse uma mãe para eles, de alguma forma. Entre aspas aí, né? Porque não era tão mãe assim não, né? Ela tinha outros interesses também. Mas eu nunca li Freud, pelo menos que eu lembro, não nos devaneios. Eu nunca li Freud diretamente aqui. Então eu trouxe para a gente conversar. E me foi de uma grande alegria ler este artigo sobre a transitoriedade de Sigmund Freud, com Freud escrevendo de uma forma tão bonita. E até mesmo percebendo as dores pela qual o poeta, no caso, o Rilke, passava. E como ele tentou acolher essas dores. Então eu queria começar a nossa noite falando sobre Freud, sobre a transitoriedade. E depois eu vou trazer alguns trechos que o Rilke responde a Franz Capus. Mas, antes de qualquer coisa, né? Boa noite, Nina. Nina está chegando aqui também. Vamos falar quem que é Rilke. Vamos ali adentrar para falar quem que é Rilke, quem que é esse cara. Bom, primeiramente, acho que não vai ser incomum aqui a Nina. Freud e Rilke? Sim, Freud e Rilke, Nina. Olha só, daqui a pouco eu vou ler Freud nesse livrinho aqui, ó. Cartas a um Jovem Poeta, essa nova versão aqui da Editora Planeta. Mas, agora, o que eu estava falando? Peraí, me perdi. Sim, o Rilke. O Rilke, ele é considerado um dos maiores poetas de língua alemã do século XX. E não à toa. O Rilke, ele tem não só poesias, como contos, até mesmo um romance. Ele tem eu acho que o único romance que ele escreve mesmo extensamente é Os Cadernos de Walter Lawrence Bridge, que é um romance escrito de forma poética. Então o Rilke, ele mira num lugar, acerta sempre na poesia. Ele sempre está acertando na poesia o tempo todo, por mais que ele mire em outros lugares. Não à toa, quem está falando por ele é algo que é mais necessário do que aquilo que ele se propõe a fazer. A poesia é mais viva que o próprio poeta, aí no caso. Inclusive, a poesia dele é o que faz com que ele continue vivo aqui entre nós. Mas o Rilke, algumas curiosidades sobre ele. O Rilke, ele tinha ali um pai que era bem comum na época, até mesmo na nossa época, de certa forma é comum, que eu via de uma forma muito... o menino tem que ser assim, o menino tem que virar homem, né? Tem essas frases todas. Então, o colocou no serviço militar para que ele, digamos assim, endurecesse ou ficasse homem, que era a concepção da época. E aí ele não conseguiu. Então ele escreve no Melodia das Coisas, tem uns contos reunidos que alguns personagens ali falam bem sobre ele. Quem que é ele? Ele não consegue, ele vai se esforçar para ser esse militar e aí acaba morrendo. Um dos contos dele fala sobre isso. Além disso, ele tinha uma mãe bastante peculiar. A mãe dele, isso nós estamos falando século XIX, século XX, tá? Então era uma época de transição da era vitoriana, uma era extremamente moralista em diversos sentidos, e a mãe do Rilke vestia-o de menina. Então o Rilke, ele
se travestia. A mãe dele o travestia. E olha que interessante. Estamos falando sobre transitoriedade aqui, né? Hoje é o nosso tema principal. Não estou trazendo essas coisas à toa. Então, o Rilke, ele experimenta, né? Até mesmo através da mãe dele, de alguma forma, esse feminino nele, essa mulher nele. E a Luandra Salomé realça isso também na vida dele, né? Nas cartas que eles trocam, dá para ver bem isso, o quanto ele é interessado e apaixonado pela forma como a Luandra encara a vida. Ele quer aprender a ser poeta, então ele vai se debruça, ele vira discípulo do Rodin. Rodin é aquele que fez aquela escultura famosa do pensador, né? O cara está com a mão aqui no queixo, pensando. Ele vira discípulo do Rodin. Ele vira tradutor também, né, de algumas obras, se não me engano, do Thomas Mann. Se não me engano, ele traduz algumas coisas do Thomas Mann. E o Rilke se entrega à poesia. Um dos livros deles os livros dele mais conhecidos é o livro de Horas, As Elegias a Duino, deixa eu ver se tem mais algum que eu lembro. Tem a Canção de Amor dele, que é um poema belíssimo, que ele começa o poema dizendo como não permitir com que minha solidão toque a sua. É de uma beleza exuberante o que ele faz. E claro, não à toa estou trazendo essa questão da beleza, porque ela vai entrar no nosso tema da transitoriedade. Então esse é um pouco do Rilke. Se vocês quiserem conhecer mais a obra dele, essa aqui, a Cartas ao Jovem Poeta, é a obra mais conhecida, mais difundida dele, ficou famosa a uma época, todo mundo lia, acho que era lá para os anos 80, acho que nem eu era nascido quando ele ficou mais famoso. Hoje não está tão na moda assim, o Cartas a um Jovem Poeta, mas é uma obra que frequentemente é revisitada. Nós temos essa nova revisão, essa nova tradução, que traz esse artigo de Freud aqui para nós lermos. Então eu vou começar por Freud. E um Freud literato. Um Freud, eu vou até falar aqui, um Freud bonito de se ver. Um Freud solto, disposto a ver poesia no poeta. E olha que interessante, aqui, nessa versão do livro que eu tenho, ela começa, é o último artigo do livro, e ele se encontra na página 203 dessa versão aqui que eu tenho, tá? Inclusive, eu não sei... É isso mesmo. Eu não sei se em outra versão dos livros do Rilke traz este artigo, mas eu acho que não traz, não. Então, olha só que bonito. Eu vou ler o artigo, ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Ele é bem curtinho, tá? Ele é bem curtinho, mas eu não vou lê-lo inteiro. Quem quiser ler inteiro vai ter que comprar o livro. Vai ter que ou comprar o livro, achar na internet, né? Algum lugar vai ter. Mas eu vou trazer o início para nós começarmos aqui a refletir sobre transitoriedade através de Sigmund Freud olhando para Rilke, né? O psicanalista olhando para o poeta. Há algum tempo, em companhia de um amigo taciturno e de um jovem poeta, esse jovem poeta aqui era Rainer Maria Rilke. Inclusive tem uma notinha aqui falando sobre isso. E já bastante famoso, fiz um passeio em meio a uma paisagem de verão em flor. O poeta admirou a beleza da natureza à nossa volta, mas sem se alegrar com ela. Incomodava-o a ideia de que toda aquela beleza estivesse destinada a fenecer, que no inverno ela teria desaparecido, bem como toda a beleza humana e todo o belo e nobre já criado por homens, e o que ainda poderiam criar. Tudo o que ele
até então teria amado e admirado, pareceu-lhe desvalorizado pelo destino da transitoriedade ao qual estava fadado. Olha aqui, já entrando no tema. Sabemos que duas moções anímicas diferentes podem partir desse mergulho na decadência de todo o belo e perfeito. Uma delas leva ao doloroso cansaço diante do mundo por parte do poeta, e outra leva à revolta contra a factualidade afirmada. Só um parênteses aqui, nós estamos falando de pulsão de vida e pulsão de morte. Estamos falando de Freud. E o Freud falando dele mesmo, né? Olha que interessante, sem conceitualizar muito. Tem um Freud que está muito interessado em ficar jogando conceito, como ele frequentemente, em muitas das obras dele, costuma fazer. Não, é impossível que todas as maravilhas da natureza e da arte, do nosso mundo sensível e do mundo lá fora, realmente tenham que se desfazer em nada. De alguma forma, eles precisam poder continuar existindo, apartados de todas as influências destruidoras. Aqui, uma curiosidade aqui que o Freud está falando é de ele estar percebendo o que o poeta está percebendo, qual que é a tristeza. Sobre o que é essa tristeza? Uma tristeza de uma perda da beleza. A transitoriedade, aqui ele percebe que alguma coisa importante está morrendo, ou vai morrer, ou está prestes a morrer. Somente essa exigência de eternidade evidencia de forma clara demais um sucesso de nossa vida de desejo, antes de poder reivindicar o direito a um valor de realidade. Mesmo o doloroso pode ser verdadeiro. Essa aqui é uma parte bem importante, tá? Mesmo o doloroso pode ser verdadeiro. Não pude me decidir nem a negar a transitoriedade geral, nem a forçar uma exceção para o belo e o perfeito. Mas contestei diante do poeta que a transitoriedade do belo trouxesse consigo uma desvalorização dele. Pelo contrário, é uma valorização. O valor da transitoriedade é um valor de raridade no tempo. Olha que bonito isso aqui que o Freud está falando. A limitação na possibilidade da fruição aumenta sua preciosidade. Ou seja, aqui falando em outras palavras, é belo porque ele tem um tempo até mesmo curto para ser apreciado, para ser debruçado, para ser usufruído, no sentido ali não de pegar, mas no sentido de ser saboreado. Declarei ser incompreensível a ideia de que a transitoriedade do belo turvasse nossa alegria diante dele. Quanto à beleza da natureza, após cada destruição pelo inverno, ela retorna no ano seguinte. E esse retorno, se comparado à duração da nossa vida, pode ser considerado eterno. Vemos esvair-se para sempre a beleza do corpo humano e do rosto no escopo de nossa própria vida. Mas essa brevidade acrescenta uma nova graça às outras já existentes. Aqui a Lisa falando, que lindo isso, que lindo, é Freud. E o Freud, inclusive, falando de uma forma poética. Isso que eu acho que é importante a gente estar resgatando. Um Freud
que aqui nós estamos falando, inclusive, tá? Esse artigo aqui é um artigo... deixa eu só ter... é um artigo que, se não me engano, já está acontecendo a Primeira Guerra. Ou seja, o Freud já está lá no seu final de vida. Olha que Freud bonito que a gente encontra, que ele se aproxima muito mais da poesia do que um Freud que se aproxima muito mais de uma posição cientificista, por exemplo. Ele vai se aproximando da poesia. E a poesia vai se aproximando dele também. Existe muita poesia em Freud, viu, Lisa? Não é só isso aqui não, existe muita poesia no Freud. Inclusive eu já recomendei um artigo, eu não sei se ele está traduzido para o português, tá? A Nina perguntando qual o ano do artigo. Eu não sei, Nina. Aqui tem, eu sei sim. 1915. 1915. Aqui ele falando aqui, ó. Então já está na Primeira Guerra aqui, ó, porque ele fala aqui em uma parte. Um ano depois irrompeu a guerra e roubou as belezas. Então, novembro de 1915. Achei que não tinha, tem sim. Essa versão tem. Vamos voltar a ler, porque eu quero terminar de ler só esse para eu ver. Terminar de ler esse parágrafo e o outro, e depois eu vou fechar aqui no Freud. Porque a gente está falando de transitoriedade, né? Para quem está chegando agora nas lives. Não estava no final da vida, não. Não, sim, ele estava falando sobre pulsão. Tem razão, Nina. Eu confundi mesmo. Foi confusão mesmo. Tem razão. O Freud vai morrer lá por 1930. Então ele tem um tempinho de vida ainda. Não estava muito próximo, não. Tem razão. Mas vamos continuar aqui. Aqui onde eu parei. Aqui. Eu vou reler essa parte aqui. Quanto à beleza da natureza, após cada destruição pelo inverno, ela retorna no ano seguinte. E esse retorno, se comparado à duração de nossa vida, pode ser considerado eterno. Vemos esvair-se para sempre a beleza do corpo humano e do rosto no escopo de nossa própria vida. Mas essa brevidade acrescenta uma nova graça a outras já existentes. Se existe uma flor que desabrocha apenas por uma única noite, ela não nos parecerá menos esplendorosa por isso. Também não conseguia entender como a beleza e a perfeição da obra de arte e do trabalho intelectual pudessem ser desvalorizadas por sua limitação temporal. Talvez venha um tempo em que as imagens e as estátuas que hoje admiramos tenham decaído, ou uma raça humana após a nossa, que não entenda mais as obras de nossos poetas e pensadores, ou mesmo uma época geológica em que tudo que é vivente na Terra tenha emudecido. O valor de todo esse belo e perfeito, olha que coisa bonita que o Freud vai falar aqui. O valor de todo esse belo e perfeito é definido apenas por sua importância para a nossa vida sensível, não precisando sobreviver a ela, portanto, sendo independente da duração absoluta do tempo. Que bonito isso aqui. Quem Freud inspirado? Um último parágrafo. Depois ele vai entrar falando um pouco sobre o luto, e aí ele vai fazer algo magnífico, mas isso eu vou deixar para uma outra live. Considerei essas ponderações indiscutíveis, mas percebi que não tinha impressionado nem o poeta e nem o amigo. Ou seja, o Freud estava falando sozinho. O Freud estava falando toda essa beleza para ele mesmo. Não atingiu.
A partir desse fracasso, concluí que houve a intromissão de um momento afetivo forte que obscurecia seu julgamento e acreditava tê-lo encontrado também mais adiante. Deve ter sido a revolta anímica contra o luto que, para eles, desvalorizava a sua fruição do belo. E o Freud já está dando uma interpretadinha aqui. O Freud tá frustrado. Ele mesmo assume que está frustrado. A concepção de que esse belo fosse transitório deu aos dois sensíveis um gosto prévio do luto pelo seu ocaso. E como a alma instintiva... Olha o Freud falando de alma aqui, ó. Quem fala aqui no Freud, que o Freud não fala de alma aqui. E como a alma instintivamente recua diante de tudo que é doloroso, ambos sentiram a sua fruição do belo prejudicada pela ideia de sua transitoriedade. Bom, aqui nós temos um Freud que, indiscutivelmente, ele está trazendo aqui a necessidade da sustentação daquilo que é transitório, no sentido de o transitório é aquilo que realça o que é belo. O transitório e a beleza estão juntos. É belo porque é transitório porque é belo. São faces de uma mesma moeda aí no caso. Então, a beleza e a transitoriedade, elas aparecem juntas. Porque de uma certa maneira, a beleza, né, eu acho que para tentar entender um pouco esse paradoxo que o Freud está trazendo, para que algo seja belo, essa beleza ela tem que movimentar alguma coisa. Se ela movimenta alguma coisa, ela está colocando esta coisa em trânsito. Ela está fazendo... O que é trânsito nesse sentido, né? Ela está se comunicando com outra coisa que não é apenas aquilo. Então, a flor de cerejeira, ela está comunicando que ela também tem uma morte, que ela também tem um momento de apodrecer. Ela vai apodrecer, mas esse apodrecimento dela é o que dá, inclusive, vitalidade para que outra, que nasça mais beleza, que não seja daquela flor de cerejeira específico, mas que ela dê base para outras flores de cerejeiras nascerem também. É o que a morte faz. A morte libera a nossa possibilidade para que outras coisas surjam. Não à toa o Freud está entendendo isso muito bem. E ele está pensando, e ele está trazendo a concepção de morte para uma psicanálise que agora percebe que não dá para falar de vida sem a morte, porque a morte é uma base para que a minha vida seja imaginada. Que tipo de vida? A vida psíquica. O Freud percebe que, nós precisamos incluir aí uma outra pulsão se nós queremos falar intimamente sobre aquilo que dá base à nossa vida. E olha só, estão surgindo comentários, vamos ler os comentários aqui. A Yara Teixeira comentando, deixar o velho para nascer o novo. Então, eu acho que esse é um ponto, Yara. Inclusive, o Hillman, ele tem um livro, né? O livro do Puer, ele faz uma relação íntima sobre Puer-Cênix, ou seja, o velho e o novo. Na verdade, o novo e o velho, né? Se for na questão da ordem, porque o Puer é referente ao novo e o Cênix ao velho. Mas o que isso quer dizer? Que é face da mesma moeda. Eu preciso deixar de existir para que outras coisas além de mim existam e inclusive me renovem. Por exemplo, se o Freud, vamos colocar no exemplo, vamos devanear que nem o Freud. O Freud está ali pensando um monte de coisa. Se o Freud tivesse tivesse vivo até hoje, o quão dependente
A própria psicanálise seria de ir lá na casinha do Freud, ia, sei lá, fazer uma caravana, que ia fazer lá para o Silvio Santos. Ia montar uma caravana para todo mundo ir lá para Viena, conversa lá com o Freud, ó, Freud, o que você pensa sobre, sei lá, tal coisa? Ele vai lá, responde, ó, tal coisa aqui. Se o Freud literalmente vivo estivesse, se o Freud literalmente pessoa estivesse vivo, talvez a psicanálise não teria espaço para ser renovada e o Freud também para não ser lembrado. Ser lembrado em toda a sua genialidade de um homem da época que ele foi. O próprio Jung também. O Hillman, ele percebeu isso, que é um autor que a gente traz bastante aqui, que eu estudo bastante. Ele percebeu que se ele ficava lá na casa do Jung, muito próximo do Jung, o Hillman não seria ele, porque ele ficava dependente da psicologia analítica do Jung e não da maneira como ele estava vendo a psicologia analítica através dele. Ou seja, ao invés do Jung inspirá-lo a ele ser psicólogo, ele ficaria dependendo do Jung psicólogo para ele ficar ali virando papagaio de pirata. E quantos papagaios de pirata a gente não vê por aí também, né? O que é bom dura pouco. O que é bom, talvez, Vitor, dura o tempo que precisa durar. Que é o tempo dele, não é o meu. A possibilidade do trânsito é de apreciação. E eu acho que é isso que, inclusive, da beleza que nós estamos falando. A beleza nos coloca no estado de apreciação mais do que no estado de explicação. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tem bastante coisa aqui para a gente comentar. A Enila. A transitoriedade mantém a beleza em fluxo. A beleza, assim, se torna eterna porque morre e renasce constantemente. Ou também é belo porque ela está o tempo todo numa relação circular. Ela o tempo todo está conversando com vida e morte. Vida e morte são as bases. Se alguma coisa não pode perecer, ela, como nesse exemplo que a gente está dando aí do Freud, como se ele estivesse vivo, a gente fica extremamente dependente. E talvez, aí até arriscando, né, devaneando, como aqui sugere o nosso encontro, a psicanálise talvez ela aí fosse junto. Ela morresse com o Freud vivo, porque ela não dá espaço de vir outros pensadores. O próprio Freud em vida não dava muito espaço para alguns pensadores. O próprio Jung, o Adler, o Peirce. O Peirce também, o Freud falou, cai fora daqui. O Peirce vai visitar ele e fala, não tenho muito tempo para você não, já estava meio ranzinza aquele dia. E aí foi, inclusive, que foi uma renovação. Falou, opa, não vou poder, eu quero ser psicólogo. Esse cara aqui, que eu admiro tanto, não me dá a bênção, eu vou achar a minha própria. Então, até mesmo o fracasso é uma possibilidade de se encontrar, de me autoconhecer. Aí a gente vai para o nosso outro tema, né? A gente vai falar ainda sobre autoconhecimento, vai fazer uma live sobre isso. Mas o fracasso talvez seja uma abertura para que eu saia de um estado e me conheça num outro estado, o que é importante para mim. E aí talvez a gente vai falar sobre sal, mas a gente vai falar sobre sal domingo. Domingo é o nosso dia de falar de sal, alquimia. No Devaneios de domingo, né? Que hoje, essa semana tem Devaneios de domingo. A Valéria, valorizar cada momento ainda que breve traz beleza. Ou talvez ver que a beleza é aquilo que nos coloca o nosso olhar, mas o nosso olhar aí imagético em trânsito. A beleza é aquilo que também tem uma transitoriedade de uma certa maneira, que traz a possibilidade de fluência. E claro, nós não estamos falando de beleza aqui no sentido, sei lá, mas não é essa palavra que eu quero usar porque ela é mais complexa. Mas não é no sentido estético da palavra, mas beleza no sentido de um olhar que está sendo o efeito da profundidade. Beleza é aquilo que me aprofunda em alguma coisa. É diferente de ser belo porque, sei lá, tem silhueta, não tem silhueta, enfim, né? Tem atributo X ou Y. Não, é aquilo que emana, que possibilita um olhar interessantemente profundo, né?
evoca esse olhar profundo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não tem mais nenhum. E bom, e então para hoje, deixa eu ver aqui que eu anotei, eu fiz as anotações pessoais aqui do livro. Ok. Aqui. Tem alguns grifos, sim. Tem uma carta do Rilke específica. Claro que tem várias que falam sobre isso. Mas tem a carta que é da página 103 aqui dessa versão do livro que eu tenho, que é do Rilke do Rilke a o Franz Capus. Só um minutinho que eu acho que eu vou espirrar. Passou. E esta carta específica aqui é de 1904. Então, foi antes do artigo do Freud sobre a transitoriedade. Foi de 1904 aqui. Nós estávamos falando de 1915. Olha que interessante. Eu vou ver quais grifos que eu vou conseguir ler. Porque tem bastante coisa importante aqui nessa carta. Aqui. Ele fala bastante de transitoriedade nessa carta aqui mesmo. Tem bastante coisa bonita aqui. Não sei para onde vai parar isso aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver quanto que é essa carta. Será uma carta muito... É uma carta... Não é muito grande. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler os meus grifos. Tenho que ler os grifos aqui. Depois a gente vai comentá-los. Porque essa carta toda aqui de 1904 que o Rilke escreve, ela fala o tempo todo, de alguma maneira, sobre transitoriedade. Ele pega, inclusive, alguns sentimentos e tudo mais, mas ele está falando o tempo todo. Então eu vou ler meus grifos, porque se eu ler a carta inteira, não vai passar o nosso tempo. E vou tentar comentá-los no final aqui. Ou durante, dependendo de qual for alguns comentários que eu fiz aqui, eu vou fazendo alguns comentários durante também. Mas eu vou ler alguns grifos. Vou começar com esse daqui da página 103 e vou... Não dá para ler inteira, Enila. Se eu ler inteira, vai passar o tempo da live. Mas eu vou ler só os grifos aqui. Se vocês quiserem ler a carta inteira, pessoal, recomendo esse livro. É um livro fantástico. É um livro aqui maravilhoso para se inspirar. E olha aqui. O Rilke vai dizendo aqui para o Capus. Por favor. Aqui está no meio para cima aqui do parágrafo, Mas, por favor, pense e veja se essas grandes tristezas não atravessaram o Senhor. Ele vai comentando aqui que uma carta que o Capus diz que está muito triste, aqui ele quer dar, digamos assim, uma solução para esse momento ali de tristeza. E aí o Rilke vai dizendo o seguinte: pense e veja se essas grandes tristezas não atravessaram o Senhor. Será que muito mudou no Senhor? Será que em algum lugar, em algum ponto do seu ser, o Senhor não se transformou enquanto estava triste? Olha que coisa fantástica. Aqui ele está colocando a tristeza como uma condição de transformação de consciência. De uma consciência outra sobre mim. Perigosas e ruins são aquelas tristezas que são levadas para o meio das pessoas para sobrepujá-las. Ou seja, para ali desvalorizá-las, de alguma outra forma.
como doenças que são tratadas de forma superficial e estúpida. Apenas se retraem e, após uma breve pausa, voltam frutificando mais do que nunca e se aglomeram no íntimo e são vida. São vida não vivida, desprezada, perdida, vida que se pode nos fazer morrer. Olha que interessante. O Hilke dizendo aqui uma coisa que ainda continua sendo tão recente ou até mais, né? Esses dias aí, né? Eu não vou comentar nada sobre política, tá? Jamais vou fazer um negócio desse aqui. Não quero. É um lugar muito sensível para se falar qualquer coisa. Mas tem alguns discursos que eles são cada vez mais realçados, que é um discurso até mesmo extremamente colocando tudo como, digamos assim, você é tudo o que você quiser se você acreditar que seja. Se você, digamos assim, pegar essas tristezas, esses momentos e você jogá-los fora. Aqui o Hilke está dizendo, isso tem uma vida íntima sobre você. E quanto desses a gente não vê, por exemplo, discursos dizendo assim, bom, só é triste quem quer. Só está na pobreza quem quer. Inclusive o Hilke é um poeta que valoriza a pobreza. Ele tem um subtítulo dentro do livro de Horas que fala o livro da pobreza e da morte. Ele faz poesias para uma vida entre aspas pobre, para uma vida entre aspas simples. E ele percebe o quê? Que é nessa vida que eu consigo talvez encontrar o meu mais íntimo, o meu mais solitário íntimo. Aquele íntimo que é simples, aquele íntimo que é meu, aquele íntimo que ele não esclarece muito, mas ele me ilumina. Ele não vai iluminar qualquer um, em qualquer lugar. É como se fosse um lampiãozinho. É o nosso lampiãozinho, colocando de uma forma um pouco mais arcaica aí. Então ele fala, fica com essa tristeza que ela está te trazendo alguma consciência sobre você, e se você deixar ela morrer, no sentido ali de não se relacionar com ela, toda essa consciência sobre você também vai embora. Você está se perdendo. E aqui ele continua. Porque, aliás, essa tristeza está me levando para um lugar em mim que eu desconheço. Me é estranho em mim mesmo. Esse aqui é o início da 104. Quase todas as nossas tristezas acredito que todas as nossas tristezas sejam momentos de tensão que sentimos como se fossem uma paralisia. Porque não ouvimos mais as nossas sensações estranhadas viverem. Olha que riqueza esse parágrafo. Até vou repetir aqui. Olha que coisa bonita que ele falou aqui. Nossa. Acredito que quase todas as nossas tristezas sejam momentos de tensão que sentimos como se fossem uma paralisia. Porque não ouvimos mais as nossas sensações estranhadas viverem. Porque estamos sozinhos com o alheio que se instalou em nós. Porque tudo que nos é familiar e habitual por um momento foi tirado. Porque estamos em meio a uma transição em que não podemos ficar parados. Isso daqui, olha que coisa linda isso aqui. Olha o que o Hilke está dizendo. Olha que riqueza psicológica que ele está trazendo. Ele está dizendo que se a gente fica fielmente falando, salva esse momento, a gente não fica parado. O que não está parado em nós? A nossa percepção. Alguma coisa diferente do habitual está sendo percebida. Nós não estamos mais em casa porque
eu não estou reconhecendo mais esse lugar. Ele está estranho em mim. Ele está trazendo esse momento ele está colocando a transição. E é claro, ele está colocando essa tristeza aí como um aprofundamento, como alguma coisa ali que é sentida como um sofrimento, tá? E que esse sofrimento, ele está movendo algo em mim. E ele vai dizer mais. Tem uma parte aqui que é fabulosa, que ele vai chegar para mim no ápice do que ele quer dizer, que é na página 108, mas vamos chegar lá ainda. E tem comentários, a Deni está fazendo comentários. Vou tentar pegar seus comentários, Deni. Deixa eu ver se eu vou falar agora eles, porque senão eu vou perder, tá? A Deni está comentando. Esse trecho é de uma percepção sublime. Imagina a sensibilidade e silêncios necessários para elaborar esse entendimento. Então, Deni, o Rio que está dizendo aqui o seguinte, tá? O quão importante são esses momentos solitários, silenciosos, tá? Ele vai colocar esse silêncio como sendo uma fraternidade em relação à solidão. Porque alguma coisa está se movendo intimamente em mim. Alguma coisa está ebulindo em mim, colocando uma metáfora mais ígnea aí no caso, que não está parado, está no sangue, é sanguíneo. É como se eu estivesse deixando o meu sangue falar por mim. E ele vai continuar. E não ficamos sabendo o que foi. Algo entrou em nosso sangue. Poderiam fazer-nos crer facilmente que nada aconteceu. E mesmo assim, transformamo-nos. Assim como se transforma uma casa em que entrou um hóspede. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Aqui ele está dizendo, a partir do momento que você percebeu que algo estranho entrou, não dá para voltar mais atrás. Todas as tentativas de voltar atrás é uma tentativa de não ver que a transformação já está fazendo comigo. Ela já está com... Essa transformação é autônoma. Ela não depende da minha consciência habitual para acontecer. Ela é tão autônoma que ela está acontecendo, ela está vivendo, e pode ser que a minha consciência não esteja lá. Não à toa tem aquela frase do Freud, né, célebre, nós não somos senhores do nosso próprio lar. Mas eu vou continuar aqui. E talvez, tá, pessoal, eu não consiga ainda ler tudo. Então, a gente falta poucos minutos para a gente terminar a nossa live. Eu vou perguntar a vocês se vocês querem uma parte 2 deste tema, porque tem muita coisa rica nele aqui nessas cartas. E dessa própria carta aqui. E eu não sei se eu vou conseguir chegar na página 108 que eu queria chegar hoje. Porque tem tanta coisa bonita aqui. Tem tanta coisa bonita. Mas enfim, se vocês quiserem, a gente continua na próxima semana. Senão a gente vai para outro tema. Mas eu vou tentar ler o que me é possível aqui. Outro trecho. E por isso é tão importante ser solitário e estar atento quando se está triste. Pois o momento aparentemente sem eventos e estático em que nosso futuro nos invade está muito mais próximo da vida do que aquele outro instante barulhento e ocasional, quando esse futuro nos acontece, como que vindo de fora. Quanto mais silencioso, pacientes e abertos fomos enquanto tristes, mais profunda e certeiramente o novo nos adentra. Melhor o adquirimos, mais ainda ele será o nosso destino. E nos sentiremos intimamente aparentados e próximos dele quando acontecer a qualquer dia mais adiante. Isso é, saindo de nós e se juntando aos outros. Olha isso aqui. Que coisa maravilhosa que ele é. Aqui o pessoal, sim, parte 2, vale a pena ter parte 2. É todo mundo que... Então, vai ter parte 2, tá, pessoal? Mas isso aqui que o Rio que está dizendo, rapaz,
Eu fico surpreso, eu já li esse livro aqui, eu já li ele inteiro. Mas é aquela coisa que o Bachelard fala, tem livros que se você ficar relendo ele em outros momentos da vida, você vai achar coisa nova. E que coisa linda que ele está trazendo aqui. Ele está colocando, relacionando a transformação, o silêncio, a solidão, como movimentos de maior, como atitudes de maior movimento acontecendo em mim. Ele está dizendo que aquilo que acontece profundamente em mim precisa acontecer em silêncio, solitariamente, em um canto sem barulhos, e a gente está tentando ler isso de uma forma psicológica, ou seja, se eu estou muito preocupado com o que eu tenho que fazer no dia seguinte, será que eu tenho que preparar minha marmita para o dia seguinte, tudo mais e tal, esses momentos me tiram desse momento de apreciação, porque são as preocupações diurnas. O Rilke está dizendo, aproxime-se mais das preocupações, entre aspas, peronomútil, noturnas. Estas preocupações noturnas são preocupações que estão conversando intimamente com você. É o que te faz ser sujeito. O que te faz ser sujeito não é você ficar fazendo marmita porque eu vou para a academia ou não vou ser. Não é aquilo, será que o cara da net vai chegar na minha casa na hora que a gente combinou. Essas preocupações nos tiram do mais íntimo que eu sou. Claro, elas são necessárias, mas quando elas são constantes, tomam um tempo muito grande de vida o tempo todo, eu não consigo falar sobre, eu não consigo chegar em mim. Eu não tenho tempo, eu não tenho momento para mim. A gente vai colocando um monte de coisa, a gente vai tampando esses momentos de solidão, de silêncio contra as coisas. A gente não entra em lugar nenhum. E pior, a gente não entra na própria vida. Se eu não parar um pouco para refletir, mas será que aquele cara não tinha razão quando ele falou isso? Será que ele não tinha um pouco de razão quando ele apontou aquilo lá? Ou será que não estava tão certo assim? Se a gente não faz esse movimento de parada, a gente vira máquina. A gente não vira gente. A gente não tem corpo. A gente não tem corpo psíquico. A gente é convidado todos os dias a perder alma. O tempo todo. Vai lá, tenha vontade aí, para você. Ai, meu Deus do céu. Para você ter uma vida boa. Vai lá, ganha dinheiro pra caramba. Não que não seja bom, tá, pessoal? Não estou colocando isso como uma forma moralista, não. Mas eu estou dizendo que isso é passado de uma forma tão comum, de uma forma tão massificada, que eu não sei se é isso que eu quero para minha vida. Ou se é apenas isso que eu quero para minha vida. Ou que se eu ficar acumulando apenas bens materiais, eu não vou ter momento de apreciá-los até. Tá, beleza, eu consegui um monte de carro, tá, mas eu aprecio esse monte de carro, eu aprecio. Comprei uma obra de arte famosa. Eu tenho um momento no meu dia para parar e ficar olhando para ela? Ou ela é só um momento de, conquistei um troféu que eu deixo lá na galeria e vai ficar juntando poeira? Os relacionamentos são da mesma forma. Será que eu estou relacionando ou eu estou lá juntando poeira com o meu cônjuge, com a minha namorada, meu namorado, com o meu casamento, seja como for? A nossa vida vai juntando poeira. E talvez aí a gente vai mais para frente, para a gente emendar os nossos temas, tem um livro que fala o quão trágico é uma vida que não foi pessoalmente vivida. Será que eu vivi o que eu realmente quis? Que é a morte de Ivan Illich. Uma baita de uma novela do Lev Tolstói. A gente vai trazer Lev Tolstói. A gente vai trazer para cá, porque vai conversar sobre isso também. E não cheguei na nossa página. Eu vou ter que deixar para a parte 2 mesmo. Vou guardar aqui onde que eu parei. Parei na página 105. Quanta coisa. Como o Rilke inspira. Muito. Eu vou só ler os comentários e já vou terminar a live já, pessoal. Está chegando o nosso momento. Aqui o pessoal pedindo parte 2, aqui, ó. Deixemos mais Rilkes entrar estranhamente.
Como novidades daí, né, Vitor? A Nina, pode ter até parte 4. A Juliane, que livro é esse? Entrei há pouco tempo. É o Cartas ao Jovem Poeta e a Valéria já respondeu aqui. A Yara, muito obrigado, Yara. Então aqui o pessoal respondendo. Bom, pessoal, então é isso. Vamos fazer parte 2 sobre a transitoriedade. Começamos com Freud e vamos para a poesia. E vamos continuar semana que vem falando sobre este tema que, a mim, pelo menos, me inspira muito. Eu acho muito bonito. Bom, agora no final da live, para a gente aqui finalizar, mais 2 nomes, né, de quem participa das lives e vai participar do nosso sorteio da nossa camisa. São só 10 nomes que eu vou aqui estar colhendo para depois a gente fazer o nosso sorteio depois que for juntados os 10 nomes. Então, quem tiver aqui dos nomes que eu vou citar, né, dos perfis do Instagram que eu vou citar, se quiser participar do sorteio, me manda um ok aqui, dizendo ok, e me manda depois um ok no direct, tá? Então, o perfil que eu percebi aqui que está sempre conosco é o da Enila. Enila, se você quer participar, então, por favor, dá seu nome aí, dá ok. E deixa eu achar qual que é o outro aqui, que eu perdi ele aqui em cima, que está participando das nossas... Aqui. E da Joyce aqui, ó, a Joyce Rodrigues, aqui. Então, Enila, como é que é o perfil aqui, o nome? Eu esqueço. Enila Maia. A Enila, pare. A Enila, oba, eu quero. Então, só me dá um ok no direct, Enila tá... Então, a Enila é o número 5. É a 5ª participante. E a Joyce é a 6ª. Então, a Joyce também falou que sim. Então, são os 2 perfis que vão entrar no nosso sorteio da camisa da Tomier. E vão voltar mais 4. Mais 4 e aí a gente vai fazer o sorteio. Então, daqui a 2 lives, junto todos os nomes. E depois eu vou fazer um sorteio na própria live, tá? Vou trazer os nomes aqui no papelzinho. E aí eu vou sortear na hora. Bom, pessoal, então muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pela colaboração. Foi uma live bastante gostosa de se fazer. Eu particularmente amo falar sobre Rilke. É um autor que me faz voltar à vida em muitos momentos aí. E teremos parte 2 semana que vem. Lembrando que domingo as lives são de toda quarta. Marley, sim. Todas as lives acontecem de quarta às 7h30. As nossas lives, elas ficam salvas, né? A Célia está perguntando aqui. Elas estão todas salvas, inclusive no perfil do Instagram. E, para quem quiser elas mais compiladas, bonitinhas, certinhas e tudo mais, elas estão sendo colocadas semanalmente no YouTube e também no Spotify. No YouTube, com vídeo e áudio. E no Spotify, os devaneios de quarta, né, os devaneios do café, são só áudio no Spotify. Então, muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem. Até lá!